Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Tu és santo. Tu és santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade, segunda-feira, dia 14 de abril. Glória a Deus por isso, por estarmos juntos aqui neste canal de televisão e você também pela internet aí por todo o Brasil, por vários lugares aí do mundo afora, podendo conectar também pelo canal 10. Que Deus abençoe você e eu espero que estas mensagens que nós temos trazido aqui possam edificar a sua vida, sendo você católico, espírita, kardecista, evangélico, não importa. O importante é você realmente ser abençoado. O importante é você pegar a essência da mensagem, pegar esta revelação. O que é a revelação? É aquilo que Deus fala ao teu coração. Toma posse desta bênção e eu tenho certeza que é milagres e milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar aqui um estudo que provavelmente vai terminar amanhã, falando sobre como Deus nos vê, ou como Deus me vê. Será que Deus nos vê como homem, ou como os homens nos veem? Será que Deus olha para nós como nossa família olha para a gente? Tanto que a Bíblia diz que profeta na sua terra não tem honra. Talvez dentro da sua casa, você queira falar de Jesus, você queira ensinar alguma coisa, mas a sua família não vê você como um servo, uma serva de Deus, um profeta, uma profeta, mas vê você como aquela pessoa de antigamente, como uma velha criatura, e eles não dão credibilidade para isso. Tanto que Jesus estava em Nazaré pregando, a Bíblia diz que lá ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque ele estava em sua parentela. Por isso ele disse, profeta em sua terra não tem honra. Então, eu espero que você realmente possa entender como é o verdadeiro olhar de Deus para a sua vida, você que me assiste nessa hora com o programa Palavra de Luz. E vamos começar o nosso estudo aqui no livro de 1 Samuel. Se você pegar a sua Bíblia no Velho Testamento, lá no 1 Samuel, você vai encontrar no capítulo 16 a história de Davi. Nós vamos estudar apenas 2 versículos, que é o suficiente para nós falarmos de como Deus nos vê, ou como Ele olha para a gente realmente. No capítulo 16, no versículo 6 e o versículo 7. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, vai passar aí no seu visor aí a leitura, o versículo referente. Depois você marca, estuda depois numa outra ocasião. Se você tiver a Bíblia, pode me acompanhar. Até porque esse programa ele não vem aqui para falar de igreja, muito menos defender igreja, ou criticar igrejas. Pelo contrário, o pastor Moraes da Igreja Apostólica da Graça é bem eclético. Nós temos amizades com todos os tipos de religiões, pessoas, denominações. Eu não tenho preconceito algum em relação a isso. Pena que aquelas pessoas que ainda dizem conhecer a Deus, procuram excluir algumas pessoas porque se acham mais santas. Mas eu tenho certeza que esse é um olhar humano, porque o olhar de Deus não é desta forma. Eu me lembro de um caso, biblicamente falando, que uma mulher foi pega num ato de adultério, na prostituição, e os homens daquela época, se sentindo mais santos e melhores que aquela mulher, pegaram ela, levaram ela para a rua e jogaram ela no meio ali da rua e pegaram pedras, porque a lei de Moisés dizia que devia de ser desta forma,
resolvido o problema. E disseram: Senhor, ela se prostitui, nós vamos matá-la a pedradas. Jesus então se agachou, começou a escrever no chão, ninguém sabe o que exatamente ele escrevia, e ele disse de cabeça baixa, ele diz: olha, se vocês não têm pecado, ou seja, se vocês são melhores do que ela, se vocês nunca mentiram, nunca fingiram, se vocês são santos, eu permito que atirem a pedra. Em outras palavras, porque se vocês tiverem pecado, não julgue para que você não seja julgado. Ele levantou alguns minutos depois e perguntou à mulher: mulher, aonde estão aqueles homens que te acusavam? Ela diz: mestre, todos eles foram-se embora, porque eles estavam ali com um olhar de julgamento para aquela mulher. Mas todos eles também tinham falhas na vida. Você já viu um sujo falando do mal lavado? Era mais ou menos o que acontecia. Jesus, olhando para a mulher, disse: filha, vá em paz e não peques mais, pois nem eu te condeno. Olha o olhar de Jesus, como é diferente do olhar da humanidade, do olhar da sociedade. Talvez a sociedade tenha um olhar distorcido para as pessoas. É interessante que se você... Suponhamos que você tenha 40, 50 anos, suponhamos, tá? E você de repente optou em não casar. A sociedade começa a te cobrar. A família começa a te cobrar. Por que você não casa? Porque onde já se viu? Ou você tem algum tipo de rolo e tal? Começa julgamentos. Porque a nossa sociedade olha diferente de como Deus vê. É lógico que cada um tem as suas escolhas, suas opções. Nós não estamos aqui para isso. Mas eu quero dizer para você que o olhar de Deus para você não tem nada a ver com o olhar das pessoas. Se as pessoas olham distorcido para você, Deus olha de uma maneira perfeita. Se as pessoas criticam você, com certeza Deus não irá te criticar. Se as pessoas não acreditam em você, eu digo a você que Deus acredita, pois se Ele não acreditasse, eu não estaria aqui nesta tarde para falar sobre esse assunto. A leitura aqui, capítulo 16, versículo 6 e versículo 7, diz assim: e aconteceu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, é importante ressaltar sobre essa questão. Samuel era um grande homem de Deus, um grande profeta, e ele recebeu um mandamento de Deus, ir para a casa de Jessé, pois um filho de Jessé seria levantado o rei de Israel. E Samuel, como obedecia a Deus e como sabia da grandeza e da onipotência e onipresença e onisciência de Deus, ele apenas obedeceu, levou o azeite e foi para a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele contou para Jessé também, que era um servo de Deus, que Deus havia aparecido para ele, havia falado com ele, para que um filho de Jessé fosse levantado como rei. Então, ambos subentenderam que para ser rei, tinha que ser bom de guerra, tinha que ser uma pessoa habilidosa, tinha que ser forte, tinha que ser um excelente soldado. E Jessé, juntamente com o profeta, entenderam que deveria de ser o filho mais velho, Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé. Porque Eliabe era um bom soldado, manejava bem a espada, era muito forte, robusto. Eles olharam para a aparência. E a Bíblia diz que chamaram a Eliabe, e quando o profeta viu Eliabe, aquele monstro de homem, ele já pegou a garrafinha de azeite e já foi para ungir, e com certeza é esse, porque aqui diante de mim tem um grande homem, e já foi para ungir. E Deus então abordou aquela atitude e disse: epa, não, este eu não quero como rei, este eu rejeito como rei. O profeta ficou meio que em cima do muro,
porque era um cara que tinha tudo para ser rei. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, talvez as pessoas vão muito pela aparência. As pessoas se importam, na nossa sociedade, se importam mais com a aparência do que com o que tem por dentro. Jesus, ele disse para os fariseus, ele diz: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Os fariseus, sabe quem era? Os religiosos, os donos das verdades. É aquelas pessoas que se dizem religiosos, que se dizem melhores do que os outros, que se dizem que só eles vão para o céu, mas são pecadores igual qualquer um. Come arroz, feijão igual eu, igual a você. E ali, Jessé percebeu que ele estava avaliando o futuro rei pelos olhos. Ele teve um erro, que ele foi agir por vista. Às vezes você dá muito crédito pela pessoa, pela aparência física. Você já viu o ditado que diz que quem vê olhos, quem vê cara não vê coração? Se eu não me engano é esse ditado. Quem vê cara não vê coração. Pois é, infelizmente nós vamos muito por isso. Uma comida, por exemplo, que fica bem arrumada, ornamentada, um prato. Você vê lá aquele prato de caviar com ostras, com camarão, e sei lá, não sei, com lula, e todo ali bonito, arrumado. E você olha aquele outro pratinho de arroz e feijão com batatinha e bife, tudo meio cunhambado lá, a batatinha caindo do prato. Você fala: não, esse aqui que está mais bonito deve ser muito gostoso. Mas se você não está habituado com aquele tipo de comida, você vai estranhar. Você vai ver que não é a aparência que faz a qualidade da comida. Aí você vai num prato de arroz e feijão, eu não estou dizendo que seja melhor, tá? Mas eu estou querendo dar um exemplo a você. Aí você vai num prato de arroz e feijão, que é bem mais simples, e você percebe que ali tem qualidade, bem feitinho, feitinho com amor, bem temperadinho. Talvez você não tenha dinheiro para comer caviar. Você vai lá no açougue lá, e você compra lá, sei lá, 1 quilo de costela, não sei. Eu falando de carne, mas nem conheço direito carne. Mas você compra 1 quilo de costela. Não é um filé mignon, mas se você temperar bem, fizer direitinho, com certeza a aparência da costela pode não ser tão bonita, mas pode se tornar um belo de um almoço suculento e gostoso. Jessé se enganou porque foi por vista. Talvez as pessoas julgam você pelo que olham. Talvez as pessoas tenham julgado você muito pela aparência. A aparência do seu carro, a aparência da sua casa, a aparência física. Talvez a aparência do seu cabelo. Talvez por outras aparências. Talvez alguns homens, para as mulheres, julgam a mulher sendo uma boa futura esposa pela aparência. Mas eu garanto para você que se você for por aparência, você vai bater a cabeça na parede. Porque Deus falou para Jessé e para o Samuel, e disse assim: eu não vejo como o homem vê, vocês veem o que está diante dos seus olhos, eu vejo o que está no coração. Meu amigo, minha amiga, você que me assiste, Deus está falando nesta tarde que Ele está olhando para o teu coração. Não importa de onde você veio, o que você está fazendo, não importa talvez os erros da sua vida, não importa os tombos, os tropeços que você já deu, mas importa que Deus olha para o fundo do seu coração, Ele olha para a tua alma, e Ele sabe que existe esperança para você. Talvez você já se afastou da igreja porque você mesmo acredita que não é digno de Deus, mas Deus manda falar nesta tarde para você. Ele olha para o teu coração. Hoje eu vou encerrar essa mensagem, eu vou continuar ela amanhã, falando sobre como Deus nos vê, e eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Olha, eu quero falar com você nesse final de programa, segunda-feira, amanhã é terça-feira, semana que nós temos quarta-feira uma grande campanha. Eu quero falar um pouco sobre esta campanha, para que Deus possa te abençoar. Eu vou orar daqui a pouco, está aqui meu copo d'água, pode preparar aí se você quiser o teu copo d'água, peça de roupa, objetos. Se você tem gostado dessa programação, se você gosta da palavra, se você gosta da forma que o pastor Moraes tem de ensinar, de ministrar, pastor, eu gosto, eu sou da tua igreja, eu não sou de igreja nenhuma, não importa, não vem o caso. Se Deus falar ao teu coração e você sentir de querer que esse programa aumente, como eu já falei, o tempo é curto,
pelo que podemos pagar, mas se tivermos condições, vamos aumentar o tempo. Pastor, eu quero que esse programa cresça, Jesus apareça, eu quero ajudar mensalmente. Você vai ao banco, vai passar aqui no rodapé, o Leonardo vai fazer a questão de colocar aqui, ó, bem bonitinho no rodapé, o banco, a agência e a conta. Com quanto eu devo ajudar, pastor? Não posso te falar. Deus vai falar ao teu coração. Se ele falar com 50 é com 50, se ele falar com 20 é com 20. Se ele não falar, fica tranquilo que você vai ser abençoado. Mas se você se tornar um amigo da TV, pode ter certeza que o teu nome estará incluso aqui. A tua ajuda, a tua atitude nós vamos apresentar a Deus. Mas só queremos aqueles que realmente sentem no coração. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Eu quero orar hoje para você que já foi excluído, para você que infelizmente já foi taxado nessa sociedade. Talvez que você não tenha uma boa aparência para um determinado trabalho. Talvez que você não tenha uma boa aparência para namorar determinadas pessoas. Talvez que você não tenha uma boa aparência para ocupar determinados cargos, mas Deus está dizendo que Ele olha para o teu coração. Levante a cabeça que Ele vai operar na sua vida grandes milagres em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, eu venho a Ti agora no nome de Jesus, juntamente com todos os amigos aqui deste programa, e eu peço a Deus que o Senhor consagra, santifique este copo d'água, abençoe os amigos que me assistem, aquelas pessoas, ó Deus, que realmente precisavam desta palavra e estão acompanhando constantemente as nossas programações. São pessoas agora, ó Deus, que encontraram uma porta aberta, que é o programa Palavra de Luz, para que o Senhor possa iluminar a vida deles e a graça e o favor de Deus estar sobre todos eles em nome de Jesus. Eu oro, abençoo todos os meus amigos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, está aqui o copo d'água abençoado. Maravilha. Pastor Moraes, fica por aqui. Desejo a você um ótimo fim de tarde. Que Deus abençoe você. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui neste mesmo horário. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém.